No mês de janeiro de 2023, logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse e com a criação do Ministério dos Povos Originários, o governo tomou medidas para resolver a situação do povo Yanomami, que estão localizados na região do estado de Roraima. As denúncias já estavam relatadas há tempos, em ofícios e relatórios entregues a todos os órgãos federais. Cenas de idosos e crianças em estado de completa desnutrição e as mortes em decorrência da fome e de doenças ganharam o mundo e causaram perplexidade. Ao menos 570 crianças e Yanomamis morreram por causas evitáveis durante os últimos 4 anos, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Entre as causas dos óbitos, encontra-se a pneumonia, malária, alimentação escassa, água e alimentos contaminados, principalmente por mercúrio. Júnior Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, explica as graves consequências da exploração do ouro no local por meio do garimpo ilegal, fator que implica diretamente no cenário de crise humanitária atual. Invasores, mais de 20 mil garimpeiros contaminaram nossas águas, nossas florestas, onde as crianças bebiam água potável, né, água limpa, mas agora estamos bebendo água suja, água contaminada de mercúrio, de gasolina. O povo Yanomami está muito doente, o povo Yanomami está desnutrido, o povo Yanomami está com malária, o povo Yanomami não tem nenhuma assistência, né? Não tinha hoje, desde antes de ontem, recebemos apoio do governo federal. O governo federal mandou 2 helicópteros do Exército, né, que estão na terra indígena Yanomami, na minha comunidade, dando apoio, né, onde a gente foi deixar alimentação, né, para as comunidades, e a gente, no helicóptero do Exército, a gente resgatamos 18 crianças graves, estado grave. Assim, quando militares chegavam, pegava crianças, nem se mexia, não chorava, entendeu? Então, a situação está muito grave. O ativista indígena explica que as terras Yanomamis equivalem ao tamanho de Portugal e que algumas das áreas estão em extrema calamidade, isoladas. As comunidades do povo Yanomami, temos 378 comunidades, são 40 regiões, né? E tem 5 etnias dentro da terra indígena Yanomami. Quem está sofrendo muito são 120 comunidades que estão mais calamidade, que estão mais sofrendo, né? Aproximadamente 15 mil Yanomami que estão nessa situação. Álvaro de Azevedo Gonzaga, professor de Direito Indígena da etnia Guarani Kaiowá, reforça que várias etnias além dos Yanomamis também sofrem com a devastação gerada pela exploração do ouro através do garimpo. Não é uma situação exclusiva dos Yanomamis. Ela é uma situação recorrente na área amazônica, recorrente no norte do Brasil, e que os Kayapó, os Mundurucuns e outras etnias sofrem e sofrem muito com a relação do garimpo. Davi Copenaua é uma grande liderança Yanomami, aliás, uma liderança há 48 anos, tem uma fala muito marcante quando aponta a questão do que está acontecendo na região de Roraima. Ele nos diz que não precisam de comida, eles precisam retirar o garimpo daquele local. E essa é uma situação importante de se compreender, em especial pelos dados. Se nós verificarmos, a terra indígena Yanomami foi demarcada na década de 90, em 92, 93, do milênio passado. E ali não havia o garimpo ilegal, sequer a legalização por várias formas e normas deste garimpo. Essa terra Yanomami teve o avanço e uma saúde muito melhor do que as que temos hoje, e piora essa situação de forma abrupta a partir de 2016. Quando em 2016 nós temos a situação de aumento do garimpo na região onde os Yanomamis estão sendo reportados de Roraima.
A mesma velocidade de crescimento, que nós temos da população garimpeira, hoje estima-se que existe uma população de 20 mil garimpeiros, existem vários pontos de garimpo, existe uma ausência de pudor, inclusive, nessa prática criminosa, perseguindo e matando não só indígenas, mas indigenistas e defensores do meio ambiente. Nós temos um crescimento na mesma velocidade do espalhamento de malária. Existe uma problematização que as pessoas fazem, o que eu acho um absurdo, sem tamanho. Os indígenas, vivem do seu sustento, da sua subsistência. Outro impropério, outra inverdade, outro absurdo. Mas não são todos os indígenas que vivem do seu alimento que planta. Mas ainda que fosse, não teria condições. Primeiro, pela poluição da água. A água está poluída de mercúrio por conta do garimpo. Segundo, porque este efeito é um efeito dominó que também afeta o meio ambiente, afeta toda a fauna e a flora. Ou seja, não há condições de ter vida saudável neste local. O professor também aponta a negligência da gestão de Jair Bolsonaro com os povos originários e elenca ações emergenciais para lidar com o cenário de crise no local. Nós tivemos uma pandemia. E na pandemia, o Estado brasileiro, por meio de seu governo, foi absolutamente ausente, incompetente e, quando presente, não com políticas para salvar ou proteger vidas, e sim para acabar com as vidas que lá estavam. Eu digo isso com muita tranquilidade. Para além de tudo, eu sou o parecerista da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado da República. E neste parecer eu aponto que existem estratégias que levam a crer num genocídio dos povos indígenas, em especial os Yanomamis. Os Yanomamis passam por um genocídio absurdo. Primeiro porque a malária cresce, não existe envio de medicação. A medicação adequada é a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina foi enviada para o tratamento ineficaz da Covid-19. Portanto, notem que houve aí, naturalmente, um anacronismo de ação, mas muito possivelmente pensado. Então, quando nós falamos da questão indígena, em especial dos Yanomamis, nós temos que ter na nossa métrica o seguinte: a necessidade da desintrusão do garimpo para a garantia da manutenção da terra. Cuidados de saúde, SESAI, Secretaria de Saúde, precisa estar presente no local. E outras tantas medidas devem ser tomadas. E essas medidas são medidas emergenciais, mas existem medidas importantes que devem ser pensadas para que se altere estruturalmente o que ali está. Enfim, é preciso ter muita atenção à questão dos Yanomamis. Os Yanomamis, eles passam por uma situação muito difícil, mas isso não é uma situação exclusiva desta região ou desta etnia. Em contraponto com a gestão anterior, o governo Lula corre contra o tempo para salvar vidas e publicou, por meio de um decreto, uma série de medidas para enfrentar a crise que atinge os indígenas. As ações também têm por objetivo neutralizar o campo do garimpo ilegal na região. Entre as determinações estão a autorização para alguns ministérios requisitarem servidores, bens e serviços para o tratamento e proteção dos indígenas, incluindo desde o fornecimento de água potável, alimentos e vestuários, até a perfuração de poços artesianos e abertura de postos de apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, além de unidades básicas de saúde. Estão autorizados a fazer essas requisições os ministros de Estado da Defesa, José Múcio, da Saúde, Nízia Trindade, do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. O decreto também amplia as ações da aeronáutica no espaço aéreo para combater justamente o tráfico de aviões suspeitos e atividades ilícitas. Para isso, foi criada a Zona de Identificação da Defesa Aérea, que ficará sobrejacente e adjacente ao território Yanomami, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública estabelecido no local.
Além disso, apenas funcionários autorizados da FUNAI podem entrar nas terras dos Yanomamis.